Um alerta emergencial de kaiju foi emitido na cidade, indicando que os moradores das áreas atingidas devem procurar abrigo imediatamente. O motivo disso é óbvio: a cidade estava sendo atacada por um kaiju gigantesco. Mas a alegria do bichão dura pouco, porque logo chega um pessoal fazendo umas acrobacias e acabam com a raça dele. E quem finaliza o monstro é uma moça que dá um tiro e literalmente abre um buraco no bicho e depois ele explode. E esse é o início da história de Kaiju número 8. Depois disso, podemos ver Kafka, o protagonista, lanchando enquanto observa a sujeira e o estrago que a batalha contra o monstro deixou na cidade. E vendo que a bagunça era grande, ele concluiu que limpar aquela zona daria uma grana boa de hora extra. O chefe dele logo fala para os funcionários irem logo trabalhar. E dá pra ver que tá tendo um desfile de saudação pra terceira divisão, por ter novamente derrotado um kaiju sem nenhuma baixa. Enquanto Kafka se aproxima do local, dá pra perceber que os habitantes estavam muito empolgados, pois Mina Ashiro, a capitã da divisão, estava presente lá. O Kafka esbarra em um repórter e depois seu caminho se cruza com a capitã da divisão que exterminou o kaiju, como se algo de alguma forma os conectasse, mas ele passa despercebido pelo esquadrão, como se não fosse ninguém importante. Então ele com seus companheiros de trabalho começam um processo de limpeza, sabendo que nunca serão aplaudidos por aquilo, mas mesmo assim, o Kafka tem que ganhar o pão de cada dia de alguma forma. Alguém pede uma amostra do corpo do kaiju e o Kafka entrega através de um drone. E nesse momento, infelizmente, acaba acontecendo um acidente, onde parte do sangue de kaiju espirra em um dos trabalhadores, e ele acaba se ferindo. Kafka então desce para ajudá-lo, e resmunga, dizendo que é só a terceira divisão aparecer que tudo vira bagunça. E se pergunta incrédulo se querem mesmo que eles terminem a limpeza daquela zona toda em apenas uma semana. É aí que o chefe dele avisa que o Kafka vai ser mandado para limpar outra parte do corpo do monstro, o intestino. E mesmo relutante, ele faz o trabalho. Já em casa, ele deita, afirmando estar muito cansado e ainda sentindo o cheiro da caca do kaiju, enquanto na TV é anunciado o ato heróico da terceira divisão da Força de Defesa, dando ênfase no quão incrível a capitã Mina Ashiro era, sendo capitã com apenas 27 anos de idade e também tendo exterminado muitos kaijus durante sua carreira. Então Kafka tem um flashback de quando ele e Mina eram crianças, onde ele jurou para ela que ambos iriam exterminar os kaijus juntos. E ele fica meio para baixo e tenta se convencer de que limpar a sujeira também era um trabalho importante, e que além de tudo, ele tinha um apartamento decente e podia comer o que ele quisesse. Mas será que aquilo era o bastante? No dia seguinte, o Kafka vai pro trabalho com dor de cabeça, e chegando lá, os seus colegas apresentam um novato chamado Reno Ishikawa, que tinha o sonho de ir para a Força de Defesa. E seu colega brinca dizendo que Kafka também tinha essa ambição, mas desistiu e se tornou encostado da repartição. O novato então questiona por que Kafka havia desistido de tentar, e Kafka fala que deu seu melhor, e que quando o Ishikawa ficasse mais velho entenderia. Mas o Ishikawa nega isso, dizendo que nunca entenderia, pois ele nunca iria desistir. Isso faz o Kafka se perguntar se é tão ruim assim desistir do próprio sonho. Então eles começam a trabalhar, e o Kafka e o novato são designados para limpar o intestino. O chefe comenta com o Ishikawa que Kafka seria ótimo na linha de defesa se tivesse passado, pois ele sempre faz muito bem o serviço. Na hora de lanchar, dá pra ver que Ishikawa não consegue comer por estar muito enjoado, e Kafka zomba dele mentalmente, depois percebe que ele também tá enjoado. O Kafka dá um multivitamínico pro Ishikawa, porque se ele não tivesse nada no estômago, não ia aguentar o trabalho. O Kafka também oferece tampões de nariz, mas Ishikawa recusa, então o Kafka insiste. E eles continuam trabalhando o dia inteiro. Os colegas de Kafka vão embora, mas ele e Ishikawa ficam conversando, e Ishikawa agradece Kafka por tudo, porque graças a ele foi bem no seu primeiro dia de trabalho. O Kafka fica surpreso com aquilo, e logo depois Ishikawa comenta que o limite de idade para entrar para a linha de defesa iria aumentar para 32 anos. O Ishikawa fala que só avisou porque Kafka tinha feito uma cara muito triste mais cedo quando falou sobre desistir, e Kafka diz que Ishikawa é um cara muito mais legal do que parecia ser. Ishikawa então fica com vergonha e começa a resmungar, e bem nessa hora um kaiju grotesco aparece atrás dele querendo comer ele inteiro, e não no bom sentido. Aquela cena foi muito assustadora, e parecia que o kaiju ia realmente engolir o Ishikawa, mas o Kafka salvou ele dando um empurrão. Eles caem, e quando o Ishikawa levanta, Kafka o salva de novo, dessa vez com um chute, dizendo pra ele fugir logo, porque se o Ishikawa quer sair da força de defesa, ele não poderia morrer naquele lugar. O Kafka então provoca o kaiju pra correr atrás dele. Ele foge com todas as forças em uma cena épica, até que ele pula de uma janela e acaba se cortando no rosto. Então ele tem mais um flashback de quando um kaiju havia destruído tudo na cidade onde ele morava quando era criança. E nessa memória, ele conversava com a Mina sobre estar chateado, e ela desabafa com ele sobre estar triste porque sua gata faleceu durante o ataque. Os dois então, olhando para a destruição causada pelo kaiju, afirmam com convicção que entrariam para a força de defesa. Então Kafka fala para Mina que eles veriam quem se tornaria o oficial mais maneiro da força de defesa, e que eles exterminariam os kaiju juntos. Voltando para a realidade, Kafka lamenta, dizendo que as coisas não eram para estar do jeito que estavam. Então no ato de coragem, ele vira e diz não ter medo de kaiju, decidindo enfrentar o monstro. Mas infelizmente o monstro derruba, fazendo com que ele ficasse incapacitado de fugir. O kaiju então avança para devorar Kafka, mas antes que
ele pudesse fazer isso, o Ishikawa interrompe para salvar o Kafka, dando uma lapada na cara do bicho. Ishikawa diz que se ele abandonasse Kafka ali, ele nunca poderia fazer parte da força de defesa. Então o Kafka começa a refletir o quão inútil ele se sente. Ele nunca protegeu nada, seu videogame, o gato de estimação da sua amiga, nem mesmo o moleque que trabalhava com ele conseguia proteger. E é nesse momento que a mina, liderando uma divisão da força de defesa, chega e elimina o Kaiju. Kafka desmaia e só acorda depois no hospital. Ele pensa em como a mina é demais e que ele havia sido deixado para trás há muito tempo. Ishikawa o agradece por ter salvo a sua vida e diz que o Kafka era muito maneiro, o que de certa forma o lembra de sua aposta com a mina, de quem se tornaria o oficial mais maneiro. Ishikawa diz pro Kafka que ele deveria mesmo entrar pra força de defesa, e o Kafka diz pro Ishikawa que ele realmente é um cara legal. Kafka diz que vai dar outra chance pra força, mas quando se dá conta, tem um parasita estranho voando na sua frente. Ele para e encara o parasita se perguntando o que é aquilo, e o parasita diz tê-lo encontrado, e entra dentro do Kafka. O Ishikawa percebe que o Kafka estava se contorcendo e se vira pra ver o que tá acontecendo. É quando ele se depara com um Kaiju humanoide todo bombado. Aí o Kafka, que também estava confuso, começa a dizer pro Ishikawa que é ele, e não um dos Kaiju malvados. Um senhor logo passa pelo corredor e começa a ligar pra alguém no celular. Então os dois logo deduzem que se não fugirem, o Kafka seria exterminado pela força de defesa por ser um Kaiju. Em um flashback da mina, vemos que quando crianças, Kafka ensinava como lutar contra Kaiju, mas ela dizia ter muito medo de lutar contra algo tão maior do que ela. Então ele afirmava que sempre que ela estivesse com medo, ele estaria ao seu lado. De volta ao presente, enquanto tomava banho, Mina dizia que Kafka era o mentiroso, e logo em seguida ela recebe uma ligação afirmando que havia um Kaiju no Hospital Geral de Yokohama Sul. Então Mina diz que irá se preparar e mobilizar a equipe para rapidamente eliminar o alvo. Esse foi o primeiro episódio de Kaiju número 8. Se você gostou, já dá o like, se inscreve e comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse.